Como é que eu estudo para ficar bom em exatas? Eu estou explicando para quem tem dificuldade em exatas. Para quem tem dificuldade em exatas, qual que é a melhor forma de estudar? Vamos lá. Vai lá, classicamente, como é que você vai aprender uma matéria inevitavelmente? Fazendo uma sequência de estudos perfeita para ela. Gilberto, o que é uma sequência de estudos perfeita? Vai, eu leio a matéria onde? Vai? No caderno. Depois eu leio essa matéria onde? Vai, gente? No livro. Depois eu termino e faço o quê? Vai? Exercícios. Aí eu tenho tempo pra caramba, por isso eu consigo até montar um quê? Vai, um resumo. Aí depois eu pego esse resumo e faço o que com ele? Vai? Uma revisão. E eu reviso no mínimo quantas vezes? Vai? 7 vezes. Isso aqui é o que a gente chama de quê? Fala. Claire, 7x, que é uma sequência de estudos perfeita. Mundo perfeito existe no cursinho? Não, é por isso que nem sempre dá tempo de fazer isso. Na verdade, na maioria dos casos. Só que vamos lá. O Lafayette terminou a matéria dele. Aí você, gente, foi lá e estudou a matéria do Lafayette onde? Vai? Pelo caderno. Só que aí, escuta só uma coisa. Você realmente acha que o professor tem tempo de colocar os mínimos detalhes de uma matéria nesse quadro verde aqui? Você acha que a Luciana coloca os mínimos detalhes, todas as palavras relacionadas à Revolução Gloriosa nesse quadro aqui, gente? Não. O que um professor tipicamente faz em um quadro? Ele coloca tópicos. E tópicos, geralmente, você coloca em um quê? Fala, gente. Em um resumo. Gente, sabe o que é seu caderno? É um resumo. Tanto é que eu te ensino que se você não monta resumo, você vai revisar por onde? Vai? Pelo caderno. Só que aí tem gente que tem dificuldade em exatas, que estuda pelo caderno, que é um resumo, e faz assim, ó. Ele pula o estudo do livro e quer ir direto fazer os exercícios da lista ou da apostila. Daí ele faz os 20 e erra 8, 40%. Gente, um erro de 40%, você vai passar por um curso muito concorrido? Não. Gilberto, por que eu errei 8 de 20? Porque, na boa, a leitura desse resumo te construiu uma habilidadezinha. E quando você foi para os exercícios e viu que a metade são de vestibulares muito concorridos, você estava diante de um desafiozão. E quando você tem uma habilidadezinha para um desafiozão, geralmente sua performance não é boa. E por que você acha que isso não foi bom, vai? Porque você pulou uma fase que é fundamental na construção do conhecimento no seu cérebro. Que é o que, gente? Que é a profundidade teórica. Dificilmente você vai ler um resumo de cirurgia cardíaca e ir para uma máquina e conseguir fazer uma cirurgia cardíaca. Você precisa de solidez de conteúdo. Então, Gilberto, eu preciso da matéria no livro? Sim, só que aí tem outro problema. O que você tem hoje disponível para você estudar é um livro ou é uma apostila? Vai, que a escola te entrega. É uma apostila. Gente, livro é a mesma coisa que a apostila? O que vocês acham? Não, se fosse a mesma coisa, tinha o mesmo nome. Vai lá, o que um livro tem e o que minha apostila tem ou não tem? Um livro, gente, tem muita densidade de conteúdo. É aqueles famosos rodapés. Vai para uma prova de biologia da Unirv estudando só por apostila para você ver uma coisa, gente. Prova de biologia da Unirv, apesar de ser uma particular, é dificílima. Se você não souber nos mínimos detalhes de biologia, você não faz aquela prova. Portanto, você tem muita densidade de conteúdo. O que você tem mais em um livro? Vai? Uma quantidade de exercícios muito grande. Quando você pega um livro do Gelson Ies de matemática, você tem centenas e centenas de exercícios por capítulo. Não estou falando nem por unidade, não. Tanto é que o Gelson Ies não é dividido em 3 volumes, é em 12. Quando você pega um livro, ele tem uma gradação de níveis de dificuldade de exercícios muito bom. Como assim? Eu tenho muita dificuldade em matemática, não é? Daí você vai lá e pega uma apostila. Gente, o que classicamente uma apostila, um livro faz? Faz isso aqui, ó. Ele te entrega a teoria inteira e no final traz o quê? Vai? Os exercícios. Agora, quando você pega aqueles livros mais didáticos que eu já recomendei para vocês, Manuel Paiva em Matemática, Berg Salvador em Química, Ramalho Física, como é que esses caras trabalham? Eles trabalham assim, ó. Eles pegam essa teoria completa e dividem em 5/5. Ele vem aqui com um pouquinho da teoria, 1/5 só, te entrega e fala assim, como é que você chama? Gabriel? Ele te entrega 1/5 da teoria, Gabriel, fala assim, Gabriel, olha esse um pouquinho de teoria aqui.
Você entendeu? Entendi. Então vem comigo. Eu vou resolver 5 exercícios só para você ver como é que faz. É o que a gente chama de modus operandi. Você está analisando qual que é o passo a passo de resolução da questão. Ele faz 5 para você. Ele fala assim, Gabriel, treina sozinho agora. Ele te passa 5. Ele chama de fixação isso. Show de bola. Esse 1/5 você aprendeu. Agora ele vem para os 2/5 da teoria. Ele te explica os 2/5, passa 5 resolvidos e 5 fixação. E você vai refazer os resolvidos, tá, Gabriel? Você não vai pular, não. Gente, tem gente que pula os resolvidos. Você não pode pular exercício resolvido. Ele está lá, não é à toa. Depois ele vai passar 3/5 resolvidos e fixação, 4/5 resolvidos e fixação, 5/5 resolvidos e fixação. E depois ele chega nos exercícios de vestibular. Daí você faz o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, vai dando conta, e à medida que você vai dando conta, você vai construindo autoconfiança, e você chega no 30 e você fala, caramba, fiquei bom em matemática. Fiquei bom em física. Na verdade, não é que você ficou bom ou que você tinha dificuldade. Gente, tudo aquilo que você acha que você tem dificuldade, na verdade é porque ninguém nunca te ensinou um caminho mais fácil de como aprender aquilo. E esses caras trabalham com isso dentro dos livros. Isso é uma gradação de níveis de dificuldade. O que dificilmente um professor que é listeiro, o professor listeiro, ele dá matéria no caderno e já entrega o quê? Vai, uma lista. Aí você pega 1 é da Unesp, a 2 é da FUVEST, a 3 é da Unicamp, você não consegue fazer. Daí, o que acontece? Você, de manhã, assiste aula de um cara que é excelente. À tarde, você pega o caderno dele, que é bom pra caramba, de um cara excelente. Aí você constrói uma expectativa mental altíssima que você vai conseguir chegar no exercício e fazer tudo. Expectativa, realidade. Existe um gap entre a expectativa e a realidade. Sua expectativa é que o professor é foda pra caramba, é que o caderno dele é muito bom, aí quando você foi para a lista dele, você não conseguiu fazer a metade. Gente, o gap entre expectativa e realidade, como é que chama isso? Frustração. Não existe algo no mundo dos estudos que desmotiva mais um aluno que frustração. Você fala assim, que bosta, cara, eu estudo pra caramba e o resultado parece que não vem. E a culpa não é sua, tá? É só porque alguém ainda não te ensinou um caminho ou um passo a passo de como fazer aquilo. Agora vem cá, Gabriel, quando você pega uma apostila, você tem uma densidade de conteúdo tão grande? Não. Você tem uma quantidade de exercícios tão grande? Não. Você tem um nível de gradação de dificuldade de exercícios tão grande? Não. É um negócio meio espalhado. Você vê às vezes o mesmo exercício na série banca e no Foca Enem, você não entende muito bem, cara, por que isso aqui? Porque tem 2 classificações? Às vezes você faz um negócio lá que é na série roxa que para você é fácil. Gente, analisando nesse viés, fala para mim, qual que é o melhor material de estudos, livro ou apostila? Livro. Só que por que todos os cursinhos do Brasil que você vai, adota apostila? Simples entender também. De qual sala vocês são? Qual? Sala OM. É um extensivo, né? Vocês não têm aula nem em julho, nem em janeiro. Ou seja, vocês têm 10 meses de aulas. Só que eu não sei se vocês sabem disso, em 10 meses vocês precisam estudar o conteúdo referente de quantos anos de ensino médio? 3 anos. E quando eu falo de enfiar 3 anos em 10 meses, pensa para o semi como é que é, né? Eu estou falando de uma habilidade que todo professor de cursinho tem que ter, que chama o quê? Vai, gente, velocidade. Se o cara não imprime velocidade, ele não termina 3 anos em 10 meses. E ó, tem gente que mesmo assim não consegue terminar, você sabe disso. Agora, quando eu falo de velocidade agora, vai analisando nesse viés, fala para mim qual que é o melhor material, livro ou apostila? Apostila. Tem gente que me pergunta assim, Gilberto, quanto tempo eu preciso gastar para estudar cinemática? Eu mudo a pergunta da pessoa. Eu falo assim, na verdade é assim, quanto tempo eu preciso investir para aprender cinemática? Olha a diferença. Quanto tempo eu gasto para estudar cinemática? Primeiro que isso não é um gasto, é um quê? Vai, gente, é um investimento. E primeiro que seu foco não é estudar, seu foco é o quê? Vai, aprender. Que se for por estudar, em 1 hora você estuda. Quem estudar é ler o capítulo, mais nada. Beleza? Aí você me pergunta, vai, quanto tempo eu invisto para estudar e aprender cinemática? Gente, tem resposta para isso? Não. Só de uma coisa eu te falo. Se você quer passar para medicina na UFG,
Cinemática é uma matéria de grande peso, grande recorrência, e você está me dizendo que você tem dificuldade nela. Isso não é simplesmente importante, Gabriel, isso é vital para os seus estudos. Se você não tem cinemática dentro do seu repertório mental, é a mesma coisa de não ter oxigênio sendo um ser aeróbico. Você vai morrer. Traduzindo para o nosso mundo, você nunca vai passar assim. Entende isso? Então vai lá, em alguns momentos você vai notar que a velocidade da apostila, Gabriel, não vai te ajudar. Você vai ter que realmente pegar o quê? Vai. Ramalho para física, 1, 2 e 3. Manuel Paiva para matemática, 1, 2 e 3. Usberg Salvador para química, 1, 2 e 3. E vai gastar, Gabriel, muito tempo. E não tem nada de errado com isso. Tá tudo bem. Desde que você esteja investindo o seu tempo naquilo que é mais importante para você no momento. Beleza? Então, o primeiro passo, Gabriel, é, depois de entendido a matéria, é saber por onde você vai o quê? Vai estudar essa matéria. Depois que você entendeu, eu sei por onde que eu vou estudar. Vai lá, e quando eu falo de estudar, que eu falei de livro, vem a parte de exercício. É fundamental fazer exercícios? É. É fundamental fazer os do livro também? Sim. Porque eles têm uma gradação de níveis de dificuldade muito boa. E uma coisa, gente, que eu aprendi no mundo dos estudos, sendo professor principalmente de exatas. Eu cheguei na sala de vocês, eu não sei quando, mas eu acho que foi nas últimas aulas, e falei, gente, eu tenho 2 listas. Uma chama-se autoconfiança. Você lembra disso? Aquela lista é uma lista básica, gente. Básica. Aquela lista é para criar momento. Você lembra o que é momento em física? É para te colocar no jogo. Você precisa desses exercícios. Eu aprendi no mundo das exatas, Gabriel, que em exercícios, sequência é mais importante que quantidade. Prefira ter 30 exercícios na sequência correta a ter 200 aleatórios. Porque desses 200 que você tem, se os 10 primeiros forem difíceis, você rasga a lista ou até desiste de estudar aquela matéria. Beleza, é isso? Show de bola. Gilberto, depois que eu tenho, o material correto de estudos, sei que sequência é mais importante que quantidade, eu vou para essa partezinha aqui, ó. O que você vai fazer, Gabriel? Você terminou de estudar a matéria no livro, já fez os exercícios. Eu te recomendo que você monte um quê daquele capítulo? Resumo. Se você não montar um resumo, tá tudo bem, o seu caderno já é um quê? Um resumo. Mas vamos supor que você está cumprindo a estratégia perfeita. Você vai montar um quê? Resumo. O seu resumo você vai pegar a parte teórica e vai dividir em tópicos curtos e coloridos, igual eu expliquei na palestra. Só que no seu resumo de exatas não podem faltar pelo menos 2 exercícios modelo. Gilberto, o que são exercícios modelo? É aquele exercício daquele conteúdo específico que, se você sabe resolver ele, você sabe resolver qualquer outro envolvendo aquele conteúdo. Gente, qual foi o exemplo que eu dei para vocês na palestra? Lançamento oblíquo. Você vai pegar aquela questão que tem um avião, aí o cara vai tacar uma bomba que tem que cair a 30 metros do solo, qual que é a velocidade do avião. Classicamente, o tempo no eixo X é igual ao tempo no eixo Y, aí dá conta pra caramba, você faz um monte de coisa. É gigante o exercício. Só que quando você consegue, Gabriel, fazer qualquer outro exercício de lançamento oblíquo você consegue fazer. Então é importante que esses exercícios modelo você tenha inserido no seu resumo ou destacados no seu caderno, porque toda vez que você for revisar, você vai passar o olho no modus operandi de resolução deles. Gilberto, o que é o modus operandi? É o passo a passo. Se você decora como é que resolve aquele, eu chamo na minha aula isso de framework, você sabe resolver qualquer outro daquele capítulo. Só que posso falar uma outra coisa, Gabriel? Depois que você completar 7 revisões desse resumo ou desse caderno, esse exercício vai virar paisagem. Gente, você já passou o olho 7 vezes na resolução de uma questão? Chega um momento que você já sabe ela de frente para trás e de trás para frente. Que não adianta você ficar passando o olho de novo, porque você não vai aprender nada de novo. Exemplo, tá vendo essa frase aqui? Para quem nunca entrou nessa sala, essa frase é algo impactante. Mas para os meninos que estudam nessa sala todo santo dia, essa frase já virou o quê? Paisagem.
Significa que o seu cérebro, Gabriel, com aquele exercício entrou numa zona de conforto. Gente, zona de conforto é uma boa região para estar? Nunca. Sabe o que você vai fazer? Quando você percebeu que aqueles 2 exercícios do modelo viraram paisagem, pega um livro daquela matéria, um livro qualquer que você tem na sua casa, abre naquele capítulo e faz 2 exercícios inéditos. Se coloca em situação desafiadora. Gilberto, mas eu não tenho livro de nada. Vai lá, depois que o Larry Page nasceu, que foi o fundador do Google, a gente não tem mais problema com isso. Você dá uma Google usada. Você vai lá e coloca assim, ó, exercício de cinemática full vest, enter. O primeiro link PDF ou DocX que aparecer, você clica, faz os 2 primeiros exercícios. Beleza? Legal, vamos lá. Depois que eu assisti a aula com um cara muito bom, eu estudei pelo material correto. Vai lá, eu sei que sequência é mais importante que quantidade. Eu revisei a teoria várias vezes, inclusive exercícios, o modus operandi, e às vezes até me coloquei em situações desafiadoras, pegando exercícios inéditos. Daí você vai notar, Gabriel, que o seu aprendizado ele é inevitável. Só que de uma conscientização você precisa, Gabriel. O que você estuda hoje, você não aprende hoje. O que você estuda hoje, você aprende talvez depois de meses. No mesmo dia, talvez você consiga fazer isso. Mas isso aqui, para fazer pelo menos 7 vezes, demora um pouquinho de tempo. Portanto, às vezes aquilo que você estuda em fevereiro, você só aprende, gente, em maio. Ei, eu sou o Gilberto. Eu já aprovei mais de 16 mil estudantes das melhores universidades do país. Se você também quer aprender a estudar do jeito certo, seguir um planejamento de estudos eficaz, terminar o simulado no tempo certo, não sofrer de ansiedade, parar de ficar com esse monte de matéria atrasada, potencializar sua memória, você vai clicar no linkzinho que está aqui embaixo, ó, e vai entrar no Aprovação 360, a maior plataforma de estudos do Brasil. Te vejo lá e até a lista de aprovados.